Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Otocast. Estou aqui com ele de sempre, Paulo Perim. Ah, eu? É tu. Você tá bem? Eu tô ótimo, e tu? Eu tô bom. Tem um tempinho, Graças a né, Deus. que a gente não grava? Né? Não. Tem não. Não. Tem não. Não tem... sei. Também não sei. Enfim, é isso aí. Estamos aqui começando mais um Otocast hoje com a presença dela, doutora Thaisa. Olá, tudo bem? Gente, é doutora, mas é dentista, gente. Eu não sei, é porque o povo acha que doutor é só advogado e Médico. e médico. Eu não sei os preconceitos que o povo tem com os dentistas. Não, mas na realidade é uma briga muito séria esse negócio dos doutores, né? Entre todo mundo, no geral, assim, é uma briga muito séria, né? Uma briguinha meio feia. Eu É, tinha treta de esse chamar negócio qualquer dos pessoa de doutor que não doutorados e tivesse tal, doutorado. Aí depois a mulher disse que isso é educação, aí eu tô entendendo que todo aí. mundo é doutor. Até eu viro doutor quando eu vou em algum lugar. Ô, doutor, o que o senhor quer comer? Eu falo, é massa. Que isso, né? Rapaz, estão rebaixando o doutorado em Filosofia. barbaridade. Mas, cara, antes da gente começar a conversar, não tem como eu não agradecer hoje. Cara, o pessoal do Tati Chicken, porque eles foram sensacionais. Mano, olha o tanto de frango que eles mandaram. Eles perguntaram, da outra vez foi suficiente? Eu, gente, não. Aí eles, não seja por isso. Comer, mano. Eu parei, cara, mano, é sensacional, né? E mais do que é sensacional, vocês não estão ligados. Vocês chegarem lá e falar que vocês foram pelo Otocast, vocês têm 10% de desconto em qualquer pedido. Então, se eu fosse você, eu corria lá e eu tenho aqui um presentinho pra ti, de lá também. Você pode passar lá, você também vai ganhar. E, deixa eu falar pra vocês. Se vocês ainda não conhecem, vocês estão perdendo, porque, meu amigo, eu tô me segurando aqui. Você não tá entendendo o que tá acontecendo atrás das câmeras. O Patrick tá babando ali. Tá ele e minha mulher ali. Não, estão brigando pra saber quem vai levar. Pra pegar, gente. Pega esse aqui, vai. Tó. Não, pega, porque... Vai. Olha lá, quem vê... Quem vê cara não vê coração. É preju, pai. O povo, Luca, por que você quer ficar rico? Eu nem te conto. Não é fácil sustentar, não. Não se surpreenda. É ótimo. E é isso aí. E, cara... Que massa, né? Show. Vamos lá? É contigo. Vamos. Bora? Bora. Doutora, seguinte. Fui atendido. Fui muito bem atendido. Foi muito legal. A gente vai começar um tratamento muito legal. Sim. E aí eu quero ouvir tudo aquilo que eu ouvi lá. Mas, começando. Puxa lá da tua história. Conta um pouco da senhora pra nós. A senhora... Só pelo respeito, tá? Tudo bem. Conta pra nós aí tudo sobre você, de onde você veio, um pouco da família. É irmã de um já entrevistado, né? Sim. E vai lá, Inclusive, fica à vontade. um abração aí, mestre. Verdade. Então, eu me chamo Thaisa, né? Eu tenho 32 anos. Eu sou de Guaraí, sou tocantinense, do interior. E eu sempre quis ser dentista, desde quando eu fui a primeira vez no odontopediatra. Porque eu achei aquele mundo muito lúdico, muito bonito, cheio de bichinho, cheio de coisa. Eu gosto muito de objetos, gosto muito dessa parte. E eu fui acompanhando uma amiga minha. E cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu queria ir lá, né? Eu tinha ido em outro consultório, mas não era odontopediatra, e aí... Quando eu cheguei no dela, que eu achei tudo muito bonitinho, cheio de bichinho, eu falei, quero ir lá. E aí eu comecei a fazer meu tratamento lá com ela, né? E aí, desde quando eu fui, me encantei. Sempre cresci, depois desse dia aí, sempre falando que queria ser dentista, né? E me formei. Isso com quantos anos? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Que legal, cara. É. Então é amor mesmo. Eu amo a odontologia. E... Quando eu cheguei, chegando no ensino médico, a gente mais fala, né? O que quer ser e tal, e todo mundo falava que queria fazer odonto. E passei com 17 anos, entrei na faculdade, me formei com 20. Nossa, que legal. Que Formei massa. nova. E eu fiz faculdade em Gurupi, né? Junto com meu irmão, ele fazia medicina e eu fazia odontologia. E fiquei lá em Gurupi uns 4 anos, fiz 2 especializações lá de canal e de aparelho. Hoje eu não atuo mais na parte de canal, somente de aparelho.
E há 6, 7 anos por aí mudei para Palmas, né? Abri meu primeiro consultório lá em Gurupi, fiquei 2 anos e meio lá. E depois eu mudei para cá, né? Hoje eu atendo aqui em Palmas e atendo também em 2 cidades do interior. Fiquei um tempo atendendo em Gurupi, mas parei. E também atendi um tempo em São Paulo, que a gente tem uma clínica lá também, na Avenida Paulista. Que legal. E atendi lá por 2 anos. Não. Aí lá eu fiz cursos de DTM, né? Que é disfunção na articulação, relacionada ao bruxismo, né? Quando o paciente aperta ou range os dentes. Fiz curso de ronco e apneia também, pacientes respiradores bucais. Tá vendo, né, Lucas? Tem tratamento pra todo mundo. Tem. O que você tá querendo dizer com isso? Ah, eu não sei, mas tenho certeza que eu acertei, porque ali no Ali fundo falou ali que saiu. bom, né? O ronco aí é meio inevitável, eu acho. O ronco foi depois que eu fiquei gordo. Ah, tá. Tem a ver também, né? A gente Eu tem nunca ronquei, aí ganhei 40 quilos, não sabe. eu Eu também por que nunca. que ronco. A gente tem que avaliar, né, o paciente. Ai, que massa. Aí se for peso, você vai precisar do Alisson, né? Agora Não, se for, Ô, Alisson, Preciso de você, vamos. preciso de tu. agora Cuidado, se mano, fala for assim. questões mesmo de hábito, né, de não conseguir respirar pelo nariz, aí é comigo. E daí eu atendi lá em São Paulo por 2 anos e comecei a especialização de harmonização facial, né, que foi liberado para dentista, aprovado e tudo. E eu comecei essa pós e agora em agosto já vai fazer 2 anos que eu concluí. Então, E tô aqui. tem que Legal. gosta de estudar. Eu gosto. Não, lá vocês viram, né? Quando Uhum. eu Aham. na história, a parede, O tem que só tem de alguns dos diploma. diplomas. Que Coloquei legal, só cara. os principais. Cara, eu tenho uma curiosidade. Ele tava certo, eu como até comendo. Você come até comendo? Ainda bem, né, mano? Cara, é muito massa. É uma Cara, joia, mas é não uma tem joia, como, assim. mano. O Tato é uma bom joia, demais, assim, bicho. Não, tu come falando. Eu como falando, mas que o Tato não é é muito tu bom. come até comendo. Ele me desconcentrou, tá muito Ah, tá. gostoso. É, Tem culpa, meu. tem culpa. Concordo. Eu tenho uma curiosidade. Eu vi no teu consultório, um pouco na prateleira de cima, algumas girafinhas. Várias girafinhas. A girafa ela é algum símbolo da odontologia, algo do tipo? Você me pergunta isso quando vai lá no Eu consultório? pergunto porque a minha tia era dentista e ela amava girafa. Ah. Então vivia. Na hora que eu olhei, deu aquele. Caramba! Lembrou o de sua tia. O consultório dela tinha várias girafinhas. Ela, tudo que era de girafa, ela comprava. Desde feita de barro até. De tudo. Ela também gostava. Gostava. Aí eu fiquei nesse. E tem Essa alguma dúvida. coisa a ver? Não tem nada a ver, não. Eu comprei aquelas girafas, a história delas é o seguinte. É mera coincidência. É mera coincidência. Eu viajei pra João Pessoa. Aí lá sempre tem, né, esses artesanatos. E eu vi aquela girafa com um aparelho no dente. E eu já fazia especialização de aparelho, né? Aí falei, vou comprar pra colocar lá no meu consultório. Aí comprei 2. Aí depois, uma amiga minha viajou pra Natal, me deu um, aí já não era. Aí dela já foi um burrinho. Aí eu pedi pra uma amiga minha também que morava lá em João Pessoa comprar mais. Aí ela comprou mais 2. Bem, ficou lindo. Fui pra Goiânia e comprei mais 2. Aí foi assim, onde eu ia, eu comprava. Que massa. Mas não tem nenhum símbolo com odontologia, não. É só mesmo artesanato que eles fazem os animaizinhos, né? Com a bocona bem grande E o e aparelho. alguns com o aparelho colado. Cara, que Legal. massa. Muito massa. Você falando, eu fui leigo total, né? Eu mexo com Aham. planta e bicho por aí. Não, né? Fair enough. Mas aí, odontologia é dente, né? Pra mim. Você já começou a falar sobre a apneia, sobre a respiração, sobre... Tá, então Bruxismo. vai muito além. Vai muito além só dos dentes. Muito além dos dentes. Conta um pouco pra nós como que é isso, então, assim, o que você atenderia, num geral? Eu cresci vendo. Pra mim, só pra o leigo entender, entendeu? Eu cresci vendo que ir no dentista fazer limpeza, Restauração, restauração, Canal. tipo. Às vezes você falando de apneia. É muita coisa. Como muita que coisa fora do normal, né? esse fora do normal é porque evoluiu? Ou é porque sempre foi a gente que é leigo não sabia? Evoluiu para odontologia mesmo. Quando eu me formei há 10 anos atrás, as especialidades que tinham era aparelho, canal, implante e periodontia, né, que é para tratar a gengiva, osso ali, aquela parte que o dente fica mole. E odontopediatria era bem restrito mesmo ao dente.
Quando eu fui fazer minha especialização de ortodontia, lá eu conheci a odontologia miofuncional. O que é essa odontologia miofuncional? É essa parte da odontologia que trata a respiração bucal, o ronco, a apneia, a posição correta da língua. Ela é uma associação, né, para o tratamento ortodôntico, digamos assim, porque geralmente o paciente que respira pela boca, ele tem algum problema nos dentes, que precisa colocar aparelho. Caraca. É, Sério? sério. Então, hoje ela me auxilia muito nos meus tratamentos ortodônticos, né, porque eu consigo mudar a língua da posição errada para a posição certa. Geralmente, o paciente que respira pela boca, ele tem a língua empurrando os dentes inferiores. Então, às vezes o paciente ou tem aquela mordida de topo, que é o dente de baixo mordendo de cima, né? Que muita gente acha que é normal, mas não é. Ou o dente mesmo inferior para frente em relação ao superior, que a gente chama de mordida cruzada, né? Então, antigamente, a gente caminhava muito para fonoaudióloga. Só que, infelizmente, a gente tinha dificuldade no tratamento, porque o paciente não fazia, né? Hoje, com a odontologia miofuncional, existe um aparelho. Existe um aparelho que o paciente utiliza, que ele já tem um lugar certo da língua ficar lá na posição, ele já induz o paciente a respirar só pelo nariz. Bem com memória repetitiva faz Sim, isso. É mais fácil do que ele ir fazer só os exercícios, porque o dispositivo ele já vai programando, né, a ficar da forma correta. A língua, os lábios vedados, respirando só pelo nariz. De certa forma, isso arranca o emprego da fonoaudióloga? Não. Dispensa o uso dela? Não. Tem casos que eu indico. Por exemplo, o paciente que ele tem a fonação errada, né? A gente chama de língua presa, né? Popularmente falando. Esses pacientes precisam, além de fazer a fono, tem que fazer uma cirurgia para tirar o piquezinho, né? Ali do freio, que ele está segurando a língua. Aí a gente caminha para a fono para ele aprender a falar da forma correta. Entendi. Né? E usa o aparelho também, porque o dispositivo ajuda a reprogramar mais rápido. E dá pra pôr esse freio em alguém, se a gente quiser também? Colocar o quê? O freio na língua? Mano, relaxa. Eu só comecei. Só o começo. Então, aí, a odontologia miofuncional é isso, né? Fora isso, aí ela trata ronco, apneia, né? Que geralmente o paciente que é respirador bucal, que respira pela boca, ele ronca também, né? Então, existem alguns pacientes, geralmente, esses são os casos que ele não usa aparelho, né? Que o dente já está correto, ele corrigiu o dente, mas ele não tratou o ronco. Então, existe um aparelho específico para os pacientes que usam aparelho, ou fixo, né, que eu falo, e os que não usam aparelho, só vai tratar mesmo a questão do ronco. Aí é outro tipo de aparelho. A gente também coloca em criança, a partir de 7 anos eu já coloco esse aparelhinho. É um pouco difícil porque são muito crianças e não usam o aparelho, né? Aí tem aquela questão dos pais... E é móvel? É móvel. Ficar incentivando a usar, né? Então, em alguns casos a gente não tem sucesso no tratamento, infelizmente, porque quanto mais cedo a criança utiliza o aparelho, Fala não, eu vou ter que colocar mais tudo de rápido. novo. Então você já achou seu dentista. Eu tinha mordida cruzada. Aí primeiro teve que alargar o céu da boca, aquela Sim. chavinha infernal. Que, nossa, você tá doido, é muita dor, mano. Tá vendo, mano? Que você veio cheio de defeito, mano. Não. Aí colocaram o negocinho pra trazer pro lugar na época que eu cheio de lutava. defeito. E aí colocaram o pistão. Que empurrava teu Era pra, ao invés da liguinha, colocou o pistão. Grudou esse pistão na bochecha. no kimono do cara. Meu Deus. E o cara me jogou pro chão. Soltou o fio, veio cortando tudo. Meu pai, mano. Aí meu pai pegou uma maquita quando eu cheguei em casa, literalmente uma maquita e um alicate, arrancou. Aí na outra semana eu fui no dentista só pra terminar de arrancar o resto. Não usou Eu mais. nunca mais usei. Que legal. Assim, a vantagem desse aparelho é porque Cheguei com a maquita. A vantagem é porque ele é móvel, né? Não tem metal, não tem nada que machuca Não tem o paciente, metal? não. Mas como que um aparelho que não tem? Ele é de silicone. Ele induz, né, a mandíbula aí pra frente. Ele avança Avança não, expande os dentes. Quando eu preciso de uma expansão dentária muito grande, aí eu entro com esse que você usou, que ele é fixo, colado no dente, com a chavinha que a gente vai ativando. Ajustando. Deus o livre. Não é muito legal, não. Mano, o dente fica mole, dói de um tanto. Dói. Nossa.
Mas é um aparelho também muito bom. Se você não usar, o problema é grave. E quando você não expande o arco, deixa ele pequeno, Aí, esse eu usei direitinho. Esse aí não tinha problema, né? Não, o único problema é que doía. Ativando. A base do nariz, ela é coladinha com o céu da boca, né? Então, se você não expande o dente, fica o arco atrésico, o nariz também fica defeituoso, fica pequenininho. Então, precisa expandir o arco. Não posso falar nada nessa hora. Senão, o paciente ele fica com problema pode chegar respiratório. Um pouquinho pra longe, que tá... Né? Senão, o paciente fica com problema respiratório, se não expandir. Caramba, é interessante. Eu não... Cara, vai além, né? Vai muito além do que a gente imagina, né? Tá. Na maioria das vezes. Até os pacientes, quando vão, né, fazer a consulta, você foi fala, nossa, nunca vi um dentista falar sobre isso, dentista trata isso. Realmente tem, assim, são poucos, né? A maioria... Principalmente agora, na época da estética, a gente acha que dentista é só estética, né? Colocar lente, fazer isso. Só harmonização e faceta. Mas até que ponto, sendo bem honesto, tipo, cara, isso acaba gerando de certa forma, uma desvalorização da profissão no sentido de, pô, o pessoal para de preocupar. Aí eu falo até mesmo na questão de procura para ti. O brasileiro, por natureza, já não tem uma cultura de prevenção. Não. Aí quando a gente entra para um lado onde, cara, a estética tomou conta. Hoje, cara, o que aparece para mim de anúncio de dentista falando, coloque sua faceta, não desgasta o dente, faz isso, ou harmonização facial, o que aparece é isso. Não aparece nada para mim, cara, cuida da tua saúde bucal, cuida do... Isso afeta muito, isso tem tido, de certa forma, uma depreciação da profissão em cima disso. Tipo, o pessoal tá batendo tanto nisso que tá realmente esquecendo dessa parte da saúde bucal. Tá. Porque eu não vejo nenhum dentista falar disso. É porque... Eu vi. Semana passada. Inclusive... eu faço harmonização facial, né? Mas eu enfatizo bem a parte odontológica, mas infelizmente isso está acontecendo mesmo. Muitas pessoas hoje se formam em odontologia e nem cadeira odontológica tem mais. Compra uma maca e faz harmonização facial. Porque falando rentavelmente é muito melhor, né? Existem pacientes que precisam fazer implante nos dentes, que a falta do dente acarreta num problema externo facial, mas o paciente não quer fazer implante, ele prefere colocar preenchimento ali, preencher aquela falha, do que fazer o implante que realmente é a causa do problema dele. Corrigir. Ou se precisar de fazer preenchimento, ele vai colocar menos produto. Mas ele prefere tratar o externo do que os dentes. Às vezes eu penso também que é por medo, né? Muita gente tem medo de ir no dentista, não gosta, tem medo da cadeira, né? Tanto é que eu fiz um consultório bem diferente assim do que é um consultório odontológico, já justamente para o paciente ele não se sentir com medo, não gosta de usar jaleco branco, né? Então tudo aquilo que eu aprendi na faculdade que deixava meu paciente com medo, eu fui tirando. Que legal. Né? Eu quase não trabalho também com anestesia, né? Tento fazer meus procedimentos de maneira delicada, né? Sem forçar muito. Às vezes, limpeza eu faço em 2 sessões, né? Para o paciente não ter aquela dor toda, né? Então, assim, eu tento fazer um tratamento mais humanizado possível para que o paciente conclua o tratamento, né? E fale também para as outras pessoas que têm medo, não, vai lá nela que eu fui, não fiquei com medo. Tem muitos pacientes que falam para mim, olha, Thaís, eu começava um tratamento, eu desistia, porque eu não conseguia ir. Hoje aqui com você eu venho. Né? E aí eles concluem os tratamentos deles. Mas tive vários. Tem paciente que tem medo de agulha, aí vai fazer uma restauração. Tem restauração que não precisa de você anestesiar, mas já tem colega que já vai anestesiando. Virou padrão. Nem tenta fazer sem. Eu, como sou um pouco medrosa, tenho medo de agulha, eu sei o que é ter medo de agulha, né? Eu acho que às vezes também tem a ver com isso. Como a pessoa não tem aquele problema, ela não sabe o que o outro está sentindo. Eu acho que é frescura. Essa falta de empatia, né? Isso, acho que falta muito isso. Não só na minha área, acho que em tudo, né? Acho que em todas, né? Tudo, tá? As pessoas estão ficando muito frias, né? E aí isso tá gerando esses problemas. Mas voltando à questão aí da estética,
realmente está mudando muito, né? O quadro tem muitas pessoas já que se formam e já vai fazendo. Cara, eu não entendo porque, mano, vai fazer estética, sei lá, faz outra coisa, faz medicina e se especializa nisso, mas o pessoal, justamente para não depreciar a profissão, Hoje ou em não dia- tem muito essa briga dentro da profissão? Tem, eu acho que em todas, né? Só que, assim, tem outras profissões, eu acho que ainda tem menos a ver com a estética, porque a odontologia ainda tem a ver, né? Sim. Porque, principalmente, o ortodontista, né? Que é o especialista em aparelho. Porque a gente estuda o perfil do paciente, a gente consegue identificar quando o queixo está pequeno ou quando é a maxila que está grande. Então, a gente consegue corrigir essas deficiências ósseas no paciente, né? A gente tem essa visão muito refinada de uma harmonização bem feita, para não fazer aquela harmonização exagerada, né? Porque hoje o que a gente vê muito é isso. Uma pessoa com a boca muito grande, né? Coloca muita bochecha, o rosto fica As muito harmonizações, redondo. 90% delas, você olha... Estão virando Mano. desarmonizações, né? O negócio tem que, tipo, enfatizar a beleza que a pessoa tem. Não Isso. pegar e transformar Uma outra pessoa. Não, outra coisa, né? Em outra coisa. Não, é bizarro. Tem uma doutora Lari Leme, que ela trabalha só com harmonização facial. Eu peguei um antes e depois de um cara, ele ensina na internet, cara. Ela pegou e fez um antes e depois que parecia assim, cara, eu não compraria o curso do primeiro cara. Mas do primeiro eu compro pelo o rosto do cara passando autoridade. E aí eu já olho e falo assim, cara, isso é sensacional, porque você tá usando uma ferramenta para agregar. Agora, mano, todo mundo virou... Basicamente é um Ctrl-C, Ctrl-V. Vou fazer cara de cavalo, fazer aqueles maxilar Bem que definido. Pô, mano, não tô falando contra, mas... Cara de cavalo, então eu nasci moderno, pô. Tem umas, Garanhão. tem umas que fica muito bom. Ui, puro sangue. Tem pacientes que mudam assim, que não tinha uma beleza muito favorável e quando faz a harmonização fica muito bom, né? Então, assim, tem os prós e os contras, né? Tem os que Quando a fica pessoa legal vai pra harmonização, ela já vai assim, doutora, eu quero isso, ou você para e fala, tipo assim, vamos ver o que encaixa contigo? Ele chega falando o que eles querem fazer. Porque, por exemplo, se eu chego lá pra falar contigo, eu falo, doutora, tem alguma coisa pra arrumar? Tem como salvar? Tem como salvar? Salva, assim, sabe? Porque Ah. eu penso que a harmonização salvação. facial, às É. vezes, até... Ela tem ou alguma deixa relação... assim mesmo, não tem jeito. Já tá casado, mano, relaxa. Geralmente a maioria chega falando, eu quero mulher, né? Homem quando quer fazer alguma coisa, ou é botox, ele reclama da ruga, ou do queixo, da mandíbula, só. O resto eles não reclamam, não. Agora a mulher fala, quero preencher o bigode chinês. Ou a maioria, a clássica é, eu quero fazer botox na minha boca. Porque as pessoas pensam que botox resolve tudo. Não, vou aplicar botox, vai sumir minha ruga da minha testa, do meu olho, vou colocar na boca, vai crescer, vai sumir meu bigode chinês. Eles acham que resolve tudo e não é. Existem diversos produtos na área da estética e cada um tem uma função. Então, assim, pra mim, assim, é o maior desafio da harmonização é fazer a pessoa entender que cada procedimento, cada coisa que ela quer é um tipo de procedimento, um tipo de produto, né? Principalmente quando a gente vai tratar a pele do paciente. Porque a gente não pode só chegar e injetar produto ali, preenchedor. A gente tem que tratar a pele, colocar um bioestimulador de colágeno, que ele vai firmar a pele, deixar a pele mais rígida no lugar. Quando a gente preenche com o bioestimulador, ou quando a gente usa o bioestimulador de colágeno, a gente usa até menos ácido hialurônico no rosto do paciente, porque a gente vai definindo mais a pele. Então, a gente preenche só nas regiões que precisa, né? Então, assim, às vezes o paciente não entende isso, né? Muitos querem milagre também. Querem, com ampola, fazer a cara Tá inteira. E não é assim. Você vê que é todo lugar, né? É, né? Cara, todo lugar. Tá, mas a curiosidade que a gente tinha conversado lá, e aí você citou sobre isso, essa forma diferente de trabalhar. Seria algo mais tradicional, então? Ou essa tentativa tua, ou essa ação sua de buscar empatia para entregar um resultado real do que é necessário, não do que é aquilo do que vai além. Me faz compreender um pouco melhor
essa tua forma diferente de trabalhar? Você fala em todas as áreas? Do que tu faz hoje, né? Um exemplo, esse Eu carinho digo que tu assim, tem sobre a anestesia. Isso é um Sim. cuidado, pô, é um carinho, entendeu? É tipo, de onde vem isso? Como assim que você, entendeu? O que te faz... Ser assim. Exato. Eu acho que vem de mim mesmo, assim, por eu ter medo, eu me colocar no lugar do outro. Então, por eu me colocar no lugar do outro e ver que aquilo ali pode ser que tem gente que não sente dor, né? Pra ele é normal. Mas os pacientes que têm dor, que não gostam de ir, eu me coloco no lugar dele, né? Às vezes eu também faço procedimento. Eu fico também no lugar do paciente. Então é mais a empatia mesmo, de ver o que o outro vai passar e tentar ele não ter uma experiência ruim. Entendido. No final das contas, a experiência conta muito, né? Conta. Na minha época de formada, a odontologia era muito tradicional. Hoje eu imagino que as faculdades sejam totalmente diferentes de quando eu estudei. Na minha época era jaleco branco, as paredes do consultório tudo branco, tudo, os móveis brancos. Não tinha nada de diferente. Né? Hoje não, hoje a gente vê já os consultórios decorados, com móveis de outras cores, jalecos coloridos, né? Às vezes até preto, que eu gosto muito de usar. Jaleco preto. Legal. Então, assim, é totalmente diferente e eu fui mudando com o tempo. Por eu ter medo também, né? Eu fui vendo Então que... você acabou pegando a tua fraqueza e fazendo Sim, seu diferencial. fazendo o meu diferencial. Entendido agora. Faz sentido, né? Porque quando eu era criança, eu ia no dentista, eu ia no exército, pô. Meu pai era terceiro sargento, né? A gente tinha um atendimento pelo exército. Então lá era um padrão militar, pô. Né? Bem Negócio... Não. Bem bruto. Eu entendi. Entendeu? Aí as pessoas têm medo. Olha, imagina, Não, eu ficava antigamente... tenso pra ver. Eu fiquei tenso, mas tipo, eu não tenho medo. Eu sei que tá... Mas, entendeu? Cara, é massa, né? E antigamente que não tinha dentista, que era aqueles práticos, que não aplicava anestesia no paciente, arrancava o dente sem anestesia. Nó. Vocês nunca ficaram sabendo que era assim, não? Era desse jeito. Então, foi evoluindo muito, né? Alguns tratamentos que existiam foi mudando, evoluindo a forma de fazer mesmo, né? Aparelhos ortodônticos mesmo. Hoje em dia existem os alinhadores estéticos, ele substitui o bracket do aparelho. Oh, graças a Deus, que Então, tá ruim demais. Nossa, muitos pacientes caraca. não querem usar bracket mais. Então, hoje em dia existem os alinhadores estéticos, né? Que ele vai mudando ali, movimentando o dente do paciente. Vem uma série de plaquinhas, tipo aquelas plaquinhas de fazer clareamento caseiro, só que ela é rígida. Que e aí legal. você vai trocando. No intervalo aí de 7, 10 dias, você vai trocando e cada plaquinha faz um movimento específico do dente. Caraca. Então, até a ortodontia já evoluiu. Começou com o aparelho de borrachinha tradicional, depois fizeram o aparelho autoligado, que ele não usa borrachinha, que ele movimenta o dente mais rápido, velho, dói né, bicho? menos. Caraca. Então, assim, vai evoluindo e a gente tem que estar acompanhando, né? Então, assim, por que eu fui para a área de DTM e de odontologia miofuncional? Quando eu fiz a minha pós, assim, eu fiz em um lugar muito bom, que o professor, ele deixava a gente fazer tudo que tinha. E eu peguei uma paciente com DTM, e lá eu tratei essa paciente pela minha especialização. E eu já tive também com 15 anos. Então, assim, eu associei um pouco com a minha história. A gente tratou a paciente, né, com uma placa, a gente colocou a placa na paciente, ela ia lá todo mês fazer o ajuste da placa, né, a gente avaliava os sintomas dela, os estalos dela iam melhorando, as dores, que o paciente que tem DTM, que é disfunção da articulação, desse encaixezinho aqui do queixo com o crânio, paciente que tem estalo, quando abre e fecha, às vezes o paciente tem dor, tem desvio, né, então o paciente ele tem muitas dores. Você é veia, mano. Você relaxa, você é veieira. E hoje em dia está muito associado à ansiedade e estresse, né? Na pandemia, assim, foi o boom da DTM, foi na pandemia. Caraca. Eu tratei muito paciente de DTM, Sério? porque tava todo mundo ansioso, né? E aí, agora Vamos comer. E aí, lá eu tratei essa paciente e achei muito interessante, né? Quando eu fui atender em São Paulo, eu fiz o curso lá em Campinas, na São Leopoldo Mandi, que é referência nacional, na odontologia. Né? Eu falei, tô aqui, vou fazer o curso lá, né? E fui fazer esse curso lá, muito interessante. Só que eu não sigo à risca a técnica que eles me ensinaram. Aí eu fiz depois um curso de laser terapia, que agrega muito nos tratamentos. Por que tu não segue a risca?
Porque eu vou fazendo vários cursos e vou montando meus protocolos. Que massa. É. Mas o que ela tá falando, Que... muitas das coisas que ela viu na faculdade, ela foi adaptando para Foi que ela... aprimorando até chegar. Sim. Tipo, ela usou a realidade dela para não transmitir isso para as pessoas. Isso, cara, isso é sensacional, velho. Isso é trabalhar com amor e carinho mesmo. Tu ama o que tu tá fazendo. Né? Isso é Eu show digo demais. que a gente tem que amar o que faz, né? Porque tem desafios, tem dias que não são fáceis. E a gente só não desiste porque ama. É. Né? Porque toda profissão tem. Toda profissão vai ter isso. Tem, Tem dia que sim. você deita assim, você... Bora lá, mais um dia, vamos. Hoje é um dia que a gente tá desanimado, mas Tem que ir. bora. E no outro dia você já tá no... Bora que eu já quero chegar lá. É, desse jeito. E daí eu fiz esse curso de DTM, né? Por isso. Lá na minha especialização, eu também tive esse conhecimento da odontologia miofuncional. Eu nunca tinha ouvido falar nela. E veio uma professora de São Paulo dar esse curso, uma aula pra gente. E eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, isso aqui é transformador. Isso muda a vida de uma pessoa, porque regula o sono, os hormônios da pessoa. Porque quando a pessoa respira pela boca, ela não dorme bem, ela não descansa. Os hormônios ficam todos bagunçados. Então é por isso que a pessoa às vezes engorda, fica indisposta, cansada, sonolenta, com dificuldade de concentração. Que Caraca. massa, É, mano. muitas crianças. Caraca, velho. Tipo, A respiração pela boca durante o sono faz Isso, tudo isso em vez de... Isso. Caraca, velho. Até É surreal, criança velho. que faz xixi na cama é relacionada à respiração bucal. Aham. Você parou já, mano? Não. é dia sim, dia não. Não, mas tá melhor já, né? É que agora eu tô competindo com o Chewbacca. Tá certo. E aí eu tive esse primeiro contato. Inclusive, fizeram um sorteio lá de um livro e eu que ganhei. Eu falei, realmente sou escolhida para fazer isso. Truco. E fiz o curso, né, com essa professora muito boa. Fiz vários cursos com ela. E tive esse tratamento, né, para agregar aí nos meus casos. Cara, E a que gente trata interessante. bem, assim, os pacientes. Tem um pouco de dificuldade na questão, tem paciente que não adere muito por ser um aparelho móvel, né? E que A não questão de ficar usa, trocando e tal. esquece. Não, porque Por que esquece de colocar? de Ih, eu já fui colocar. buscar aparelho móvel no lixo da pizzaria, porque eu tirei pra comer, enrolei no papelzinho. E na hora que você vai ver, putz, aí você lembra o preço. Não, vou voltar lá, vou achar. Mas, assim, é um tratamento excepcional. Os pacientes que fazem direitinho, eles melhoram E muito. tem muita dificuldade em relação a essa questão de tipo, cara, os benefícios que você citou foram vários. Mas acontece muito tipo assim, cara, não acho que é tudo isso. A pessoa parar e falar assim, ah, eu acho que você tá mais querendo Me vender vender esse teu tratamento. peixe, mas, pô, não tem realmente. Acontece muito essa resistência ou não? A pessoa que já chega pra ti, ela já chega ali tipo assim, Não acontece. eu quero. Porque você falando pra mim, pô, dificuldade de concentrar, dificuldade disso, dificuldade daquilo. Às vezes a pessoa pode estar assistindo a gente e falar assim, cara, respirar influencia às vezes até a criança urinar na cama, tipo, pô, será que não é uma promessa muito, uma coisa muito uau? Será que tem realmente... isso tudo mesmo? É isso tudo, porque, pô, tu acabou de falar que influencia até nos hormônios. Uhum. Tipo, será que realmente é tudo isso? Você tem muito esses questionamentos? Eu não sei se eles pensam isso porque eles não me falam, né? Mas Mas tem muita resistência? tem uns que vão lá, faz a consulta e não faz o tratamento, não. Não sei o motivo, porque eles não falam, né? Se é porque não quer usar o aparelho, ou se é porque não acredita que realmente é. Mas a questão do xixi na cama é devido à diminuição do oxigênio na respiração. Quando tu respira pela boca, Quando eu respiro pela boca, a quantidade de óxido nitroso é maior e não consegue regular os esfíncteres do corpo. Nossa. E o esfíncter é que controla ali a bexiga, né? E também no coração a gente tem. Então, tem paciente que respira pela boca que a chance dele de infartar, de ter uma morte súbita, é muito maior do que um paciente que não respira. Inclusive, assim, é bem profundo isso. Eu ia As falar pessoas com não têm um esse paciente que acesso. não respira, não tem como o coração parar, que provavelmente já tá parado, mas é interessante isso daí.
Inclusive, assim, eu não vi estudo sobre, né? Mas eu imagino que pacientes que pegaram Covid, a maioria, assim, quando ia lá no meu consultório, eu perguntava: você respira pela boca? Respiro. A maioria que pegou Covid era respirador bucal. Porque não tem a filtragem, né, pelo nariz. Porque os pelinhos do os pelinhos nariz do nariz. que filtram as bactérias do ambiente. Aí quando você respira pela boca, é a amígdala que filtra, mas não igual o nariz. Então vai pro pulmão. Mano, que bizarro. Tipo, no final das contas, Que tudo tá louco, ligado mano. na boca. Tudo. Tudo, a saúde começa pela boca. Caraca. Mano, Que peia, hein, louco? foi... Pisa dos dois lados. Calma, vai devagar. Muita informação, né? Caraca. Sabia dessa? Uou. Não, não sonhei. Eu não sonhei. Não Não ia passar pela minha cabeça, cara. Não, Imaginar. Ninguém sabe. Porque de todas as vezes que eu fui dentista, sempre, como eu gostei de conversar muito, fazer as amizades, brincar e tudo. Mas dessa maneira assim, não. Cara, muita gente precisa assistir isso. Muita gente precisa assistir isso. Muita. É uma informação que é pouco falada, né? Eu Não, falo nas minhas redes ninguém- sociais ninguém e tudo, conhece. mas é só pra quem tá ali me vendo, né? Entendi. Cara, mas ninguém, não tem. Cara, que surreal. É. Encantado pela profissão. Encantadíssimo. Não, a odontologia é linda. O que você quer? Eu tô só vendo ali o Bob, só comendo, só comendo. Ele tá encantado aí com as Tá achando que ele tá informações. filmando? Eu tomo um besta. Você. Pois é. Caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá, de curiosidades. Pode fazer. Tô com dor A de primeira delas é... Deixa eu te ajudar. A primeira delas é... dente. Agora deixa eu te ajudar. É verdade. Cara, a primeira delas é, cara, escova elétrica. Bora lá, a gente vê filme americano, a galera... Aqui me no ajuda. Brasil, acho que nunca popularizou tanto. Não. Porque nunca popularizou tanto. Eu gostava demais, achava muito legal. Muito prático, né? Prático. Não precisava fazer a Ah. movimentação da escova. A minha tia falava que tinha que fazer do mesmo jeito. Aí, tipo assim, Mas é você verdade? fazia? Hã? Você fazia? Pior que não. Não, quem tem escova elétrica não faz. O pior que Ele não. já compra por isso. É, tipo, é realmente tudo. Porque você vê no filme americano, o cara pega e... Escova elétrica, sim ou não? Olha, eu não gosto muito não. Né? Tipo, Mas por quê? Porque não escova direito ou porque deixa o paciente preguiçoso? Por que tu não pode gosta? deixar preguiçoso. A gente tem que avaliar bem as cerdas dessa escova, tem que ser muito macia. Porque pensa, a escova tradicional, que você tá ali só com a força da sua mão, ela já desgasta o esmalte, ela já dá aquela retração gengival, que é a gengiva subir. Uhum. Imagina a escova elétrica rodando, aí a pessoa tá lá pensando na morte da bezerra, ou no que ela tem que fazer no dia, e esquece essa escova lá no dente. Então, assim, ela pode vir a gerar estragos maiores. Eu só indico... A longo prazo, né? Isso. Eu só indico em casos de pacientes que têm dificuldade de mobilização mesmo com as Por mãos. exemplo, eu tô PCD temporário, pra mim seria bom. Porque aí você tem dificuldade, né? Se você não conseguir... Não, é só porque como escovar. deslocou ainda não faz o movimento aí certinho. nesses casos, sim. Tem uma paciente que ela tem uma dificuldadezinha na mão, ela não consegue fechar muito bem a mão. Aí pra ela eu indiquei escovinha elétrica. Ou pra criança que tem preguiça e aquilo ali vai estimular ele a escovar. Agora paciente adulto, não, escova com as cerdas macia Vou falar ou, que pra se criança possível, tinha que ser a extra vara macia. daí, né? Hã? Imagina a criança com preguiça que eu faço dentro da vara pra ela. Pôs essa parte. Eu sou dessa teoria também, mas... Pôs essa parte. Cara, e outra curiosidade, fio dental. Tipo, Não, calma que eu quero te perguntar isso aí. Não, eu aprendi, né, mano? Tá me tirando? E aí, quando que você usa fio dental? Por favor, o de limpar os dentes, tá? Ah, tá. Não, o Por outro- favor, o outro por é só na favor. sexta. O outro não. Oh. Desculpa, pensei alto, Concentra. foi mal, concentra. Cara, à noite. Eu imaginei a cena, cara, que merda. Cara, na maioria das vezes à noite. À Tu usa noite. o fio dental à noite? Pô, mano. Não, eu só tô Foda. perguntando. E depois de churrasco, o dia que eu como carne, acabei de comer, eu tenho que passar porque me incomoda demais. Eu não sei se é por causa da... Quando tu vai colocar aparelho,
Aí tu tem que colocar um anel no dente lá atrás. E aí o cara colocou umas borrachinhas pra... Eu acho que isso nunca voltou, porque até hoje, às vezes, quando eu como, fica comida lá. Então, dependendo da carne, eu até... Gente, for me convidar pra um churrasco, faz picanha, filé mignon, alguma coisa do tipo, porque, mano, você morde, ele entra direto no buraquinho que foi feito com anel. Aí, tipo, E toda vez que eu... não tem uma vez que eu passo dental que não sangra o dente, que não sangra. E você passa só nesse dente? Tá, Não, calma aí, tudo. deixa eu perguntar. Pergunta, faz assim, que agora você sabe. É antes ou depois de você se escovar, você passa o fio dental? Antes. Antes de se escovar? Sim, Sempre? sim. Ah. Quem passa fio dental depois de escovar o dente? A maioria. É sério? Gente, o pessoal não pensa, não. Vai sair meio, sujeira. É meio óbvio, né? É meio... É muito cara, óbvio, é né? autoexplicativo. É sério que tem a galera que Passa passa... depois. Escova e depois que passa o fio dental. Ela me perguntou, eu fiquei com essa cara. Eu falei, como? Não Como que faz alguém... sentido. Não, cadê o negão lá pra fazer o... Mano, é tipo... É muito autoexplicativo isso. É. Mas daí nessa autoexplicação, por que você não passa todas as vezes antes de se escovar? Às vezes eu comi A escova, um não. mingau. Mas a Eu escova vou não pa- entra lá no meio dos Eu vou dentes. passar... Então Agora você vamos- usa o fio dental pra tirar a carne do dente. É, o resto das Só pra comidas, isso, o resto das não, comidas não não só, precisa. não só carne. Tipo, eu passo fio dental umas 4 vezes na semana, às vezes 5. Legal. 4, 5 vezes na semana eu passo fio dental. Eu fico agoniado se tiver alguma coisa no dente. Mas, via de regra, é carne e se eu ficar 2 dias sem passar, eu já tô agoniado. Eu tenho que pegar Você e... come carne todo dia, né? Não, nem sempre, mas Nem é. sempre. Ah, mas só a carne que tira dos dentes, o resto dos alimentos não precisa, né? Tira não, passa fio dental nos dentes da frente, que não entra carne. Passo. Não, se for passar fio dental, tem que passar em Aí todos os passa em dentes. tudo. Se não passar em tudo, eu fico agoniado. É meio que um toque. Passar em um, tem que passar em todos. Tá, Passar daí, em- vamos lá agora. Explica pra nós como que é e como tem Mas que ser. o que eu ia perguntar do fio dental? Já viu aquele fio dentalzinho que você compra que agora ele... Agora não, né? Já tem uma cota aí. Que ele vem com... Ele já vem esticado. Sim, a hastezinha. É uma hastezinha. Cara, aquilo lá funciona mesmo ou aquilo lá é só pra roubar dinheiro nosso? Funciona. Eu não sei, eu sou... Assim, eu indico ele pra criança, né? Que tem dificuldade de enrolar o fio dental no dedo, ele não vai conseguir passar. Como ele já vem esticadinho, né? Eles conseguem utilizar pra já ir incentivando eles desde pequeno a utilizar. Paciente adulto eu indico o tradicional mesmo. Mas se você quiser usar aquele, não tem problema. Só que tem que usar e lavar, né? Porque vai ficando sujo ali. E os mentolados? Faz mal? Não, é só pra deixar mesmo. Mas só pra deixar não gostinho. tem Eu gosto. diferença, não? Eu também gosto, é só pra... Eu gosto muito do encerado, pra quem tem dentes muito juntos. Tem paciente que passa fio dental e ele fica rasgando, né? Então eu gosto muito do encerado. Eu nem sabia que tinha diferença. Realmente, tem alguns que rasga, tem outros que não. Tem uns que são muito grossos. Aí esses mais grossos é pra paciente que já tem mais espaçamento nos dentes. Aí eu gosto daquele que é tipo uma fitinha. Bem fininho. É, eu gosto de indicar aquele pra quem tem o dente Fitinha. bem junto. Entendi. Outra curiosidade, limpador de língua. Não, calma, ela não te deu a aula ainda. Ah, ela não me deu aula do... É a Desculpa. aula do fio dental. Então, Desculpa, vamos lá. o fio dental você não pode passar só entre os dentes, você tem que descer ele na gengiva. Né? A gengiva ela tem um formatinho triangular. Cadê onde é que é? Ali? Pode mostrar ali, ó. Naquela ali. Aqui. Triangular, assim. Né? Cada gengivinha entre um dente e o outro, ela tá triangular. Então você tem que passar o fio dental de um lado e do outro. Você não pode só vir aqui e passar no dente. Entendeu? Entre um dente e o outro e ir passando. Você tem que descer na gengiva até lá embaixo, fazendo ali aquele Vzinho invertido. Porque se você não fizer isso, sua gengiva sempre vai sangrar. Tá, porque daí... acumula resto de alimento aí nesse Eu- espacinho entre o dente e a gengiva. A minha gengiva só sangra quando eu passo o fio dental, mas eu sempre passo na gengiva. Eu acho que é mais frescura da minha gengiva Não, às vezes é... mesmo. Eu que tô Você tem passando que errado. fazer uma Falta de limpeza. manutenção. Eu tô precisando fazer uma Periódica. limpeza. É, o ideal é fazer a cada 6 meses, né? 2 vezes no ano. Quando o paciente... Eu tô precisando fazer uma limpeza. É, Vamos sair daqui já que essa consulta tá marcada. eu acho. Até me perdi o que eu ia falar. Quando o paciente... Gengiva sangrando. Quando o paciente ele tem muito problema periodontal, né? Muito sangramento, acúmulo de muito tártaro. Aí eu peço para ele ir a cada 4, 3 meses, né? Até a gente conseguir regularizar.
Quando o paciente tem muito tártaro, a gente tem que avaliar, né, se é falta mesmo de higiene dele ou se ele tá com a vitamina D desregulada. Sabe qual que é o meu problema? Não vou me entregar. Que eu faço um nozinho. Como aqui atrás ficou muito espaço, eu faço um nozinho no fio dental e passo com o nozinho. Que aí ele vem e o nozinho... Só nele, Só nele. Só que às vezes eu aproveito e passo em tudo. com o nozinho. É. Mas você tá querendo que sangra mesmo. Aí eu acho que... Oh, meu Deus, é cada ideia. Porque faz muito sentido. Ele já... Tipo um desentupidor, sabe? É. De cano, que aí vai bem assim, Desentupidor ele de vem- cano no dente. Você coloca ele... fup. Mas já Isso aí dá desentope a certo. cara. Desentope. Tá lá, né? Aí, tipo assim, Tem tudo nos certo. dentes normal eu uso um nozinho. No lado de trás eu uso uns 3. Tu usa o dente... Meu Deus, não pode... Isso daí causa... Não. Isso daí pode causar retração gengival. Espaço entre os dentes, que a gente chama de buraco negro. Que é um espacinho que fica ali na gengiva entre um dente e o outro. E aí, Mas tem tratamento isso aí? ele é um problema. Não, eu vou parar com isso. Mas tem Problema. tratamento isso? Tem que colocar resina nesse buraquinho aí. Ou fazer enxerto gengival, mas é muito difícil de dar certo esse enxerto aí. Porque Ou você seja- vai perdendo o osso ali da região entre os dentes. Nossa, então o buraco é... Ô, gente, que bom que ela veio aqui, senão eu ia me E É, ferrar, Tá vendo? me lascar muito. fio dental também judia, sabia? É, E é engraçado, né? Porque sem a instrução, uma coisa que é pra ser boa pode se tornar uma baita de uma maldição. Um problema, Bota é. pimenta também. é igual paciente que só usa escova dura, porque ele diz que a macia não limpa. Ele causa problema Ó lá, ó lá, gravíssimo. Já achamos. apareceu o primeiro ali, ó. Já se abriu. Tá vendo como é que é? Oi? Ela... Não, você, sim, existe a técnica correta, né, de passar, de escovar. Primeiro é a quantidade de creme dental. Você não pode colocar muito. Para adulto é o tamanho de um grãozinho de feijão e para criança de um grão de arroz. É pouco. Porque se você coloca muito creme dental, fica muito liso o dente, aí realmente não limpa bem. Vambora, Paulo. Segundo ponto, não pode escovar movimento de vai e vem, que é o que todo mundo escova. Né? Não, bolinha também não. Porque a bolinha, quando você faz a volta subindo, Ela joga a gengiva você pra joga a cima. gengiva pra cima. Aí causa Só retração pra baixo. gengival. Sempre pra baixo. Sempre da gengiva, a parte superior pra baixo e de baixo da gengiva pra cima. Aí você tem que escovar o lado de fora do dente, o lado de dentro, né? Que é o céu, ali do céu da boca e da língua. E fazer a limpeza de 6 em 6 meses, né? Porque se você não faz, vai acumular realmente. E o que eu tava falando sobre se a vitamina D tá Tá em regularizada. dias, tá regularizada, porque quando a vitamina D tá baixa, ela rouba muito, a falta dela rouba muito cálcio das funções do caraca. corpo e Caramba. rouba do sangue, joga para fazer as funções do corpo e acaba que sai pela saliva o cálcio. Então é cálcio demais, calcifica aquela placa bacteriana que é molinha e vira o tártaro. Endurece. Caraca, que legal. Então, o paciente que tem muito tártaro fala, não, doutora, sempre eu tenho um tártaro, eu peço para eles fazerem o exame de sangue. Vitamina D. Pra ver como tá a vitamina D. A maioria tá Gente, a gente mora em Palmas. Tem um sol. Tem um sol pra cada Tem um. uns 2 sol pra cada Não, habitante. um pra cada um. Mas só que ninguém faz o banho de sol, que é o indicado. E que o povo fala que não pode pegar sol. Pô, beleza. Uhum. Não, aí tem que ser o sol forte, não pode estar vestido com roupa, tem que... Você tá de Tem que ser biquíni. peladão. Não, tem que estar de biquíni, todo um auê. Fio pra você dental, mano. repor essa vitamina D aí. Vocês me Não é judiam, assim mano. só pegar o solzinho ali, atravessando Amor, vamos pegar a sol. rua, não. São 15 minutos, pelo menos, né? 15 minutos. Todo dia. E é o sol das 10 às 4 da tarde, né? Não é É o sol qualquer mais sol. forte, É. não, né? Aquele de manhãzinho que a gente indica que é o saudável, né? É o Mas por forte. que fala que é o saudável se o que... Mas é, É que porque é o que ele não dá saudável câncer de em... pele. Mas aí né? ele saudável em excesso vai ser um problema também. É. Então, entendeu que tem igual... Tudo em excesso, ué. né? Tudo em excesso faz mal. Né? Caramba, mano. Que baile. Na real, escreve aqui nos comentários. Tu escovou o dente errado a tua vida inteira ou é só impressão minha de que eu não aprendi nada, hein? Que... Cara, que massa, cara. Eu aprendi a escovar o dente na faculdade. Eu não sabia também, não. Não, é bizarro. Cara, é muito Não sabia. show. Cara, eu não tinha noção de que o fio dental poderia fazer tão mal se mal utilizado. Tipo, a gente não tem noção disso. Muito mal. O excesso de sangramento na gengiva é a falta do fio dental.
Ou o uso dele, usa um dia, outro dia não, um dia sim, um dia não. Tem que aí ter um uso contínuo, todos os correto, dias. antes de todas as É. escovações, né? O ideal é todos, mas ninguém usa, né? Aí, pelo menos uma vez ao dia tem que usar. você. Quando você regulariza ali o sangramento. Agora, enquanto tá sangrando, Aí aí tem que usar em todos, até regularizar. Aí depois uma vez ao É, porque dia. o sangramento e aquela dorzinha, ela não é um... Não é pra tipo ser assim, não normal, é que né? não é pra eu utilizar o Não, fio dental. aí É que é pra eu usar. usar ele até acabar o sangramento. Até acabar. Mano. Só que aí, quando você tá nessa fase, você tem que fazer uma limpeza. Ah, E assim, uma limpeza bem feita. Não é aquela limpeza só, sei lá, no dentista e ele passar aquela escovinha giratória com pasta, não. Tem Não. que fazer raspagem tem que passar o sódio não, é Bicarbonato. de sódio. É, Bicarbonato, que ele ajuda a clarear o dente, né? Então, assim, tem que ser uma limpeza Que bem legal, feita. que Não legal. pode ser só aquela limpezinha, passar a escovinha lá, que isso aí a Ou escova seja, elétrica faz em casa. ou seja, se você tá com o mesmo fio dental há 3 anos lá no teu banheiro, algo de errado não tá certo. Não tá certo. Nesse modelo. Tá, vamos lá. Eu lembrei do Deixa eu fazer uma pergunta. agora. Pode falar. Umas Tem ideias. paciente que utiliza. Eu não sou dessas, claro. Nunca fui, porque eu sempre Minha sim, prima, como é que lá? Ainda bem Lembrei do Serginho Cruz. que eu sou dentista e eu sempre fui Meu meio primo. fresca, assim, com questão de higiene. Mas eu já vi pessoas que utilizam o mesmo fio dental. Vai lá, lava, aí pendura. Credo. Não, Não. Já vi não, muita não, não. gente. Já vi e usa É de sério? novo. Deve ser porque não é muito barato. Caraca. Aí, Não, lavava, não. pendurava e deixava Cara, lá. economizar É fio impossível. dental é tipo falar que você limpa a bunda com o lado do papel e guarda guarda pra pra limpar. lavar. Ou o cara que Depois. compra o folha dupla e separa. Tá ligado? Já viu? Eu nunca vi isso, não. Não? Uh-uh. O cara compra o papel folha dupla e separa ele. É a mesma coisa. Não faz sentido. Não, Não, tem mano. lógica. Mano do céu. Ó, não. mas deixa eu lá, só rapidão, um exemplo. Eu tô em choque com Vamos isso até agora. vamos abrir o jogo já aqui. vi. Gente, tá faltando dinheiro? Deixa aqui nos comentários se você quer aprender a fazer dinheiro pela internet que a Não, gente vamos vai te mandar um ajudar. curso, Porque, legal. mano, não, mano. Não, mano. Eu sempre fui muito chato com cuidado, apesar de saber pouco, Só cuidado. né? E com cuidado com a saúde bucal. Teoricamente não era não era excelente, eu acho que não é tão fácil ser, mas eu sempre cuidei muito. E aí, beleza, fazia um tempão já que eu não fazia limpeza. E a nota, de sinceridade, de como chegou lá, tipo assim, pô, sempre eu uso fio dental, Você eu falou não pra uso mim que pouco, uso usava muito. Em todas, né? Sim. As- Todas as escovações. Então, tipo assim, mesmo com cuidado, fazia pelo menos um ano que eu... Tinha um ano que eu não fazia limpeza. E como que chegou lá? Tipo assim, pô, chegou destruído, chegou Não, chegou bom. Sangrou pouco, né? bem pouco. Eu falei pra você que sangrou pouco. Você não tinha tártaro. Aí. E que só tava assim as manchinhas meio de pigmentação de alimentos, né? Coca, café, essas coisas. Tererei. E a gente fez a limpeza e o dente clareou, né? Mas em questão de tártaro e gengivite tava tranquilo. De 0 a 5, 1. Tava bom. Entendi, Mas é o que você falou. Você usa fio dental em todas as escovações, né? Você faz limpeza sempre. Então, tudo isso influencia para o paciente ter uma boa saúde bucal. Show. De 0 a 5 sendo 5 bom? Não. Sendo Não, 5 ruim, né? ruim. Tudo bem, é só pra Ele explicar até pra quem... assustou, meu. Não, só pra explicar pra quem tá em casa. Eu porque- entendi, pô. Não, eu entendi. Só que Foi Confirma explicativa, não. né? a mozão Aham. ali assustou. Olha lá, velho, já tá rindo Quase já. correu. Falei, mano, tá doido. Cara, quanto tempo, em média, tem que ser vamos colocar assim, um processo de escovação? Eu vou escovar meu dente, quanto tempo eu tenho que levar escovando meu dente? Quanto tempo deve levar, assim, em média? Pra você fazer isso bem direitinho. Fazendo no mesmo esquema que você falou, sem arrastar, sendo... Leva em média quanto tempo? Só por... Posso- Uns posso 10, chutar? 15 minutos. Não posso chutar. Eu normalmente faço assim. É. Normalmente eu passo a língua nos dentes antes de escovar, pra tentar entender como é que tá. E aí depois termino de escovar, tipo assim, o atrito que gera a minha língua com o dente depois, entendeu? Sim. O quanto que ele tá limpo pra mim. É. Não, agora ficou Isso aí é uma razoável. boa tática. Aí passa a língua e, tipo, tá ligado? Tá suja, a gente Não, mas- suja, não adianta, É, né? porque tá comendo. Aí você tá passando a língua ali, ele tá bem liso. Aí você lavou, escovou bem ali, escovou a língua. Aí você passa a língua no dente, ele
Dá um atrito. Um atritozinho. Limpinho, né? Uhum. É, tipo, eu normalmente faço assim. E, às vezes eu até escovo 2 vezes. Minha pergunta é, você leva de 10 a 15 minutos pra escovar Eu teu levo, dente? mano. Eu levo. Eu sou muito chato com isso. De 10 a 15 minutos. Eu escovo certinho, bicho. Só que a única coisa que agora que eu tô mudando é eu escovava redondinho, né? Agora eu tô apanhando pra Daquela escovar forma. o É um pouquinho descendo, difícil assim. no É, começo. até pegar o jeito. Mas essa tática aí sua é boa, também faço isso. Mano, Antes e depois da escovação. É. Aí se eu passar a língua e vejo que não ficou bem, eu lavo, tiro todo o creme dental e passo só a escova sem creme isso eu dental. faço. Faço isso também. Eu vou fazer um enxágue, né? Escovado. Eu faço É. sempre na língua. Na língua eu dentes eu não escovo fazia. sem creme dental, né? Porque pra mesmo? evitar dela ficar branca. É porque o creme dental deixa ela branca, né? Mas temporariamente. Eu escovo sem. Interessante. Cara, é muito massa, né, velho? Cara, de língua. Tem Você uns, ia perguntar, né, do tem uns limpador. limpadores de língua. Presta aquilo lá. É bom? Porque tem. Porque, tipo assim, de um lado é aquela sardinha e o verso é tipo um rodinho, já viu? Tem também. Tem vários, né? Eu gosto muito de uma redondinha. Que a escova. Aí a cerda dela é dura. Para limpar a língua, a cerda dura é boa. Aí eu gosto dela, que ela tira bem aquela saborra mesmo, né? Da língua. Legal. Aí eu gosto dela. Agora esses outros que é mais fraquinho assim, É que- eu não gosto muito não, porque eu acho que não limpa muito bem. Tem uns que de um lado é a cerda e do outro lado é meio que um Você rapadorzinho. fala a escova? É uma escovinha própria de língua. E aí no Ou a escova de dente com limpador de Não, língua? é uma escova pra língua mesmo. Ela é a cerda durinha e o verso dela parece um rapadorzinho. Ah, deve ser uma pra limpar É, e outra pra raspar. e uma pra Essa é boa raspar. também. Não machuca, não? Esse negócio de raspar assim não faz mal, não. Pelo menos os que eu já usei. Ó, mano, começar a sangrar a língua, você para, né? É, você não Vídeo vai também regra. raspar até... Até né? Começou a arrancar pedaço, para, pô. vai que, né? Cara, que papo bacana, hein? Massa, né, cara? Que papo Pô, é massa. muito legal. E tu aprendeu a usar o fio dental. Eu sempre. Maravilhoso, né? Fio dental, mano. Você Tem que gosta, passar né, até. do fio dental? Tem que passar bem Coisa, passado. coisa linda de Levar- Jesus. Eu levar acho que ele é até- muito íntimo do fio dental. Tem que levar até o fundo. Dos dois lados. Lá no pra fundo. ficar show. É. Tá ligado? Lá pro fundo. Ai, mano, que massa. É isso aí, mano. É muito bom estar do teu lado, velho. Você não tá entendendo. Te amo, irmão. Tamo junto. Ai, ai. A Tá, e frase. aí? Vamos lá. Eu quero a frase. É. Não, calma aí. Eu quero saber da senhora. Da senhora e senhorita? Deixa lá, então, um recado pra nós. Uma mensagem, algo que te move. Uma frase? É, uma frase, uma mensagem, algo assim, ó, galera, e aí? Levem a sério os dentistas, por favor. É uma Ah, brincadeira. você fala em que sentido? Essa parte você pode cortar. O que você tá me perguntando mesmo? Não sei não, frase. Você tem alguma frase que você segue assim da vida? Tenho. Então. Não, mas é coisa minha. Ah, tá. Bem pequenininha. Entendi. Isso. Não. Não, se é tua particular, do teu Tipo íntimo, assim, não. não é sorte, é Deus. Mas acho que não cabe aqui. Amém. Claro que cabe. Não Glória só a Deus. cabe como É. essa parte tá toda em preto e branco, agora você pode falar, valendo. Mas não foi cortado, tá só em preto e Ah, branco. peraí. Aí então tu me fez a pergunta, né? É. Aí eu vou falar como. Vai falando. A mensagem que tu tem, que você carrega pra você. Ah, tá. Que nada do que tu faz é. Ah, entendi. Ah, tá. Agora eu já situei que eu vou falar. Então, eu tenho uma frase, né? Que eu levo comigo já há alguns anos. É, a frase não é sorte, é Deus. Né? Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter Deus como Amém. o Glória a nosso... Deus por isso. Que rege a gente, né? Que guia, que ilumina, que abre as portas. A gente sempre tem que estar orando. Quando você quer uma resposta, quer fazer um negócio, Caraca. tá precisando de alguma coisa, você tem que orar, pedir para Deus se realmente aquilo é para você, né? Porque o que Deus tem para mim, Ele não tem para você. É individual, né? Amém. Para cada pessoa. Então, às vezes as pessoas olham assim a vida da gente, falam, tem tudo, tem uma clínica boa, tem um carro Olha bom, lá, ela e deu tudo. sorte. Mas igual eu falei aqui, a gente tem dias que a gente rala, que tem dias que fala, meu Deus,
né? Tem os dias difíceis. Eu acho que pra gente valorizar os bons, né? Com certeza. Então, às vezes a gente tem ali aquilo que a gente mostra no Instagram, porque aquilo é que, quando você for tratar comigo, eu tô mostrando ali o que eu faço, né? As dicas e tudo, né? Mas a vida de ninguém é perfeita, não é vida de novela, né? Todo mundo tem, né, as suas... não digo suas quedas, mas seus momentos ali difíceis para que Dificuldade você mesmo. aprenda, porque a Com gente só certeza. evolui Na na dificuldade. dificuldade, né? Às vezes você tá ali fazendo uma coisa, não deu certo, qual é a estratégia que eu vou usar agora para eu resolver isso daqui? Eu fazia assim de uma forma, deu certo por muito tempo, mas hoje não dá mais. Então a gente sempre tem que estar em constante evolução. É aquele esquema, o mesmo fogo que queima e destrói casas é o mesmo fogo que forja o ouro, que forja o aço, né? Então, Que esquenta do frio, né? Então, é aprender a tirar a... aproveita de tudo e o que não estiver dando certo, você vê, né? Cara, que massa. Então é isso. Show. Não é sorte, é Deus. A vida da gente, nem tudo é só sorte, né? É Deus ali que segura as pontas por a gente. E a gente vai só administrando, né, a vida que Ele deu pra gente. Amém. Amém. É isso aí. Pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, clica aqui, em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho, inscreva-se. Que jeito que o botãozinho. É porque o braço não vira, gente. Eu vou pra fisioterapia ainda, mas tem um botãozinho aí você faz assim, ó, tuc, se inscreva. A botãozão melhora, mano. Cara, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui com a gente, cara. Tu realmente sabia escovar teu dente certinho? Sabia que precisava usar o fio dental desse tanto de vez? E, Surreal. É isso aí. É isso aí. Eu sou o Paulo Perim. Eu sou o Lucas Rain. Esse foi mais um AutoCast. Muito obrigado. Presença da nossa querida Thaisa. Obrigada por vocês, né, terem me convidado. Achei, assim, bem bacana vocês me chamarem aqui para não falar de um tema específico, mas sim para desmistificar a odontologia, né? Mostrar como Show. ela tá diferente, né, da odontologia tradicional. Então, assim, é um conteúdo muito enriquecedor, que as pessoas vão ter um conhecimento bem abrangente do que a odontologia é hoje, do que ela tá fazendo de diferente para as pessoas, né? Muitos tratamentos que o dentista pode tratar, que antigamente não era falado, né? Que as pessoas achavam que era normal, ou achavam que não tinha tratamento, tinha que conviver com aquilo, e tem tratamento, né? Para várias coisas. Então, se você tem medo de dentista, não deixe de ir mais, porque muitas já evoluiu muito. Se você teve uma experiência ruim, vai indo até você achar um profissional que você se identifica. Melhor ainda, o que você link do gosta. Instagram dela tá aqui na descrição. Clica, agenda uma Segue consulta, lá. tu não vai se arrepender. E pra Exato. terminar, eu te pergunto, você me responde sim ou não. Ou não? Passar carvão no dente. Não. Oh, show. Clareamento dental. Chama ela que ela resolve teu problema. É isso aí, se inscreve no canal, tamo junto. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau.